Olá, bem-vindos. Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um Uli Talks aqui no Mesa de Debates. E, infelizmente, né, o tema da semana de hoje vai ter que ser novamente algo relacionado a genocídio, tragédia e todo tipo de atrocidade que a direita adora passar pano, principalmente a extrema-direita, seja ela bolsonarista ou não, ou de outra vertente aí que nem precisa ser fascista para ser um pesadelo, né? E o genocídio Yanomami, né, como eu imagino que todo mundo aqui no canal deva estar acompanhando, é uma coisa que a gente sabe que já era anunciado, todo mundo sabia que estava acontecendo, né? Tinha inclusive médicos com medo de falarem, de se exporem, sofrerem alguma represália, ainda mais num governo que anuncia golpe dia sim, dia não, né? E aí no fim do governo foi anunciando todo dia e realmente fica um pouco difícil, né? De profissionais da saúde, ainda mais se não forem muito politizados e tal, quererem denunciar esse monte de absurdo que está acontecendo. E eu acho que é importante a gente deixar bem claro aqui que o Bolsonaro foi extremamente competente na questão indígena. Ele fez exatamente o que ele cumpriu. Diferentemente, ele fez o que ele prometeu, né? Diferentemente do que o PT prometeu muitas vezes já, né? Sobre questão indígena e outras questões étnico-raciais ou que são relevantes para a esquerda, né? O PT já tentou fazer isso, mas fazer promessas boas, mas acabou não dando tanto certo, né? Só que a questão é que uma coisa é o PT não conseguir fazer e aprovar um monte de atrocidade. O governo do PT já tem agora a ruralista que fez muita campanha para o PL da grilagem. Mas uma coisa é isso e outra coisa é o governo fazer um genocídio completamente descarado contra indígenas, o que não é absolutamente nenhuma novidade no Brasil, para quem conhece o mínimo de história daqui, né? E não conhece através de manuais, tipo, o guia politicamente incorreto da história do Brasil, né? Que, enfim, é engraçado, né? Tipo, esses tipos de livros aí, acho que eles nunca. É impressionante como eles nunca têm nenhum risco de falarem algo relevante, né? Para construção da verdade, né? Para que quem leia esse livro tenha qualquer contato com argumentos plausíveis. E acho muito interessante, assim, a gente lembrar quando teve um cara, acho que foi um comentarista da Jovem Clã, se eu não me engano, é, que é aquela emissora que agora está fingindo se arrepender de ter apoiado uma muita coisa nazista, né, ao longo dos últimos anos. Eu acho que a Jovem Clã, se eu não me engano, tinha um jornalista que, em algum momento desses últimos anos no governo Bolsonaro, decidiu que ia ser uma boa ideia falar que era uma necessidade econômica roubar os bens dos judeus na época da Alemanha nazista, né? O que eu acho que é muito curioso, porque parece que ele estava falando exatamente do que eles queriam fazer com indígenas e quilombolas brasileiros, né? E talvez pequenos proprietários de terra, ribeirinhos, enfim, né? Eu acho que é muito engraçado como os caras, mesmo quando eles tentam ser mais sutis assim, né? Fica bem explícito o que eles querem dizer, né? Mas tudo bem, tipo, na verdade, às vezes isso não foi nem tão explícito, né? Tipo, o governo ele gosta de ter umas frases de impacto assim, né? Tipo, para deixar as coisas explícitas. Por exemplo, o governo gosta de mostrar que ele tem apreço pelo nazismo quando ele, o governo Bolsonaro, né, no atual governo Lula, ele mostrava esse apreço gigantesco pelo nazismo quando ele usava Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Uma clara referência ao Deutschland über alles, Alemanha acima de todos, né? E que foi uma grande palavra de ordem da época do nazismo, né? Acho que é. Mas tudo bem, a gente pode fingir que é coincidência, né? A gente, afinal de contas, a Damares não estava falando que menino veste rosa, menino veste azul, menina veste rosa e criança indígena morre, né? Assassinada pelo garimpo, por genocídio, por draga, por fome, por malária, né? Inclusive,
É muito curioso como a galera que passa os panos aí para o governo Bolsonaro, para esse governo multigenocida, né, que sempre foi evidentemente genocida e que nem precisava ter governado para a gente saber que seria genocida para começo de conversa. É muito engraçado como esse governo completamente genocida, ele simplesmente não precisa também falar tudo que ele vai fazer, porque os seguidores já sabem, e aí eles fingem que, não é bem assim, e aí quando a gente diz, por exemplo, que nem a fala do Mourão, teve a fala do Mourão, que eu adoro também, aquela sobre, é porque o brasileiro herdou a indolência do índio e a malandragem do negro, né? Também, tipo, eles adoram fazer um tipo de generalização assim, né? Tipo, eu acho que, na verdade, os indígenas herdaram o inferno da colonização cristã, né? Que continua até hoje, né? Junto desses garimpeiros nazistas aí, né? Porque é importante a gente falar que tem milícias rurais, né? Milícias nazistas, crime organizado, indo para a Amazônia, roubar terra indígena, assassinar crianças, né? Atrapalhar de vários jeitos, passar doenças, intencionalmente, inclusive, né? A gente sabe que esse genocídio nunca acabou, mas é sempre muito fácil você passar pano para uma atrocidade que está acontecendo aí faz séculos e que agora ninguém está nem aí de defender esse tipo de barbárie, né? Então, acho que na verdade é bem complicado fazer fazer comentário sobre isso, porque a gente pensa assim, os caras estavam tão preocupados com cloroquina no meio da pandemia, um remédio que nunca teve comprovação eficaz de que funcionava, não sei o que, eficaz lá, segundo o Bolsonaro, e nunca teve absolutamente nenhuma confirmação de que era um remédio que devia ser tomado contra Covid-19, mas, enquanto isso, enquanto tem essa discussão do remédio da malária, indígenas estão morrendo sem remédio para malária, né? Não sei se é exatamente cloroquina, mas enfim, o que não faltam são indícios que estão aparecendo e que já foram denunciados faz muito tempo. Só que assim, aparentemente o governo, né, do papai Moro no Ministério da Justiça e da mamãe Damares no Ministério dos Direitos Humanos, né, eles estavam muito preocupados com o quê? Com o fortalecimento de milícia em fortalecerem milícias, né, para poderem se preocupar com indígenas, com direitos humanos, não sei, tipo, enfim. E é engraçado que essas teorias da conspiração da direita, elas vão sempre por um caminho assim, tipo, tem o problema dos indígenas, mais de 570 crianças foram assassinadas nos últimos 4 anos, ou enfim, sabe-se lá o que mais aconteceu numa população de 30 mil pessoas. Putz, que merda, aconteceu essa tragédia, né? Vai pegar muito mal pra gente. O que a gente vai fazer agora? Já sei, vamos acionar a nossa máquina de fake news, né? Nosso gabinete de fomento ao nazismo, que mesmo não estando mais no governo, ele continua existindo. Tem parlamentares do PL, do Partido Liberal, né, que adoram espalhar esse tipo de fake news, né, tipo a Bia Kicis, né, e outras atrocidades do tipo, adoram ficar espalhando mentira, aí quando você vê sobra para Venezuela. Venezuela tá do lado, então acho que os caras olharam assim no mapa, pela primeira vez na hora de criar essa fake news, falaram, putz, eu acho que a Venezuela tá do Venezuela. Não tem indígena brasileiro passando fora, é Venezuela, certeza. Óbvio que é Venezuela. Vamos esperar o tweet da Damares mostrando a nossa bíblia de evidências para a gente conseguir passar mais esse pano para genocídio que sempre foi óbvio pra caralho, né? E aí a gente finge que as pessoas não vão sacar o que a gente tá fazendo. A gente finge que tá tudo bem, porque no fim, infelizmente ainda tá tudo bem, né? No fim, essa galera sabe que a impunidade vai imperar e que eles podem falar a alucinação que quiser e eles podem compartilhar a alucinação que quiser. E eu nem sei, na verdade, se essa galera ainda tem neurônios raciocinando por conta própria para eles saberem que eles estão literalmente defendendo o genocídio, né? E é inacreditável, tipo, é aquilo, né? Não, veja bem, o governo Bolsonaro não é nazista, tá ok? Tipo, aqueles 21 pedidos de socorro que foram ignorados, completamente ignorados, eles foram só um triste
um triste acaso, o Bolsonaro esqueceu de ver o e-mail, hoje já se viu, né? Esses caras também ficam mandando e-mail, porque eles não mandaram, sei lá, um chocolate, não foram comprar um chocolate aí superfaturado com algum filho do Bolsonaro, sei lá, né? Acho que é engraçado, né? Tipo, não, para aí, veja bem, não é nazista. Não é porque ele sempre falou de exterminar indígenas, que ele sempre votou a favor disso, que ele sempre apoiou grupos que falavam isso, que nazistas sempre apoiaram ele, que nazista desde pelo menos 2004 apoia ele. Não é porque não sei o que lá do. Tipo, que ele é nazista. Não é porque ele é nazista pra caramba que ele é nazista, né? Tá ok? Né? Eu acho que é muito engraçado o jeito como a galera tenta passar pano e é muito triste que você nunca sabe quando a pessoa está sendo cínica ou quando ela de fato não tem a menor ideia do que está fazendo, está sendo lobotomizada pelo WhatsApp, sei lá o que está acontecendo. E você vê o efeito desse estrago, né, da galera sofrendo lavagem cerebral em rede social, né? Porque vamos ser bem sinceros, essa galera pode achar super que tem uma super liberdade de pensamento, que pensa por si própria, mas assim, a galera acha que tem liberdade de pensamento enquanto defende teorias olavistas, né? Teorias do que o Olavo de Carvalho aprovaria. O Olavo de Carvalho é aquele cara que se dizia grande filósofo, felizmente ele morreu, né? E ele se dizia grande filósofo e defendia a possibilidade da Terra ser plana, né? Então, assim, eu acho que essas pessoas não têm exatamente muita credibilidade. E aí, só que a sequela desse verme aí, nazista, do Olavo de Cadáver, é, infelizmente o estrago continua, né? Tinha uma matéria do UOL que o UOL falou que o internauta comentou assim, né? Ah, além de capinar mato, pintar meio fio, as Forças Armadas, né, o Exército, no caso, são promocionais do iFood, alguma coisa assim, né? Como se o Exército agora do governo Lula está fazendo o mínimo, do mínimo, que é levar algumas toneladas de alimento e mantimentos, enfim, nessa situação humanitária gravíssima que a gente está passando com os povos Yanomamis e tantos outros, né, que a gente nem está vendo, mas enfim, a crise está extremamente grave, né, nesses povos, como está bem explícito cada vez mais, com mais documento, né, tipo, para esse cara o problema do exército, obviamente, não é general golpista, obviamente que o problema do exército não é estar cheio de reaça ou bolsonarista que apoiaria um golpe, né, principalmente os mais poderosos, né, os mais capachos da CIA também, dos Estados Unidos no geral, vamos dizer assim, né, do imperialismo. Para eles, para essa galera, o problema tá no exército levar iFood para as pessoas, né? Tipo, e quem dera fosse iFood, né? Sei lá se a qualidade da comida que está sendo levada é a melhor possível, né? Se já está preparada. Não tem nem como chegar, dependendo da região, na verdade, né? Porque muitos indígenas são isolados, eu acho que fica meio complicado, né? São povos que ficam bem longe de centros urbanos, mas assim, é... quando a gente lê comentário na internet, quando a gente se sujeita a pegar esse tipo de câncer, a gente vê. A gente perde um pouco a fé, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que também são recuperáveis. Tem pessoas que algum dia vão olhar para trás e vão falar: puta merda, ops, falei palavrão. Eu fui muito nazista. O que eu posso fazer para tentar me redimir e não passar absolutamente toda a eternidade no inferno que existe, né? Então, assim, é engraçado, né? Aliás, por falar em inferno que existe, o inferno real, né, que existe de fato, tá acontecendo aqui, né? Acontece com os Yanomamis, enfim. É bem triste, né, a gente ver os caras achando ruim o exército tá levando mantimento para indígena. A gente descobre que as pessoas não apenas não têm humanidade, como gostam de. Enfim, gostam de menosprezar indígenas, como sempre aconteceu nesse país, né? E assim, eu acho que é muito interessante a gente ver que essa galera que espalha as fake news está frequentemente ligada ou sendo compartilhada ou tendo alguma base de apoiadores em comum com gente do Partido Liberal, do PSL até ontem, né, quando o Bolsonaro ainda estava lá, desses partidos que supostamente são de centrão,
como o PTB, mas que na verdade são de extrema direita, entupidos de nazifascistas, como os vermes dos integralistas, né, que foram em peso para o PTB nos últimos anos, o PTB do Roberto Jefferson, né, do mensalão, mas dessa hora não é conveniente falar que Roberto Jefferson também estava envolvido no mensalão, né, porque Roberto Jefferson, um dos maiores nazistas da grande política, né, vamos ser bem sinceros no que esse cara representa, né, enfim, esses partidos aí eu acho que não são exatamente de centrão, né? Não são centrão, né? São partidos que sempre apoiaram essa barbárie, né? Que agora não estão com muita vergonha. Inclusive, esses partidos são cheios de gente com teoria da conspiração e nível argumentativo do Enéas, né? Quer dizer, que se tivesse o nível argumentativo do Enéas, iam ser menos ridículos, né? Pelo menos, acho, porque é bem complicado, né? Você vê os manuais que eles usam de referência, tipo, os livros, as grandes obras, tipo, o Orville, que é livro ao contrário, o nome já mostra muito do que esses obscurantistas, fãs da ditadura gostam, né? Que o Orville é o livro da ditadura, tem livros do Olavo de Cadáver, né? Do Olavo de Carvalho, que felizmente está morto, vou ressaltar novamente, que é muito bom saber disso, né? Saber que o Olavo finalmente morreu, depois de tanto tempo propagando o nazismo, né? Mas tem um livro que agora eu me perdi com o nome dele aqui, na verdade, que o Bolsonaro e tantos outros do Exército, das Forças Armadas, aparentemente ao longo do tempo usaram para ser contra dar direitos humanos a povos indígenas, né? Tem um livro que diz que meio que pega uma teoria da esquerda de que o imperialismo poderia vir a interferir em terras indígenas, e aí por isso você teria que continuar massacrando indígenas como sempre aconteceu faz 5 séculos aqui, né? Enfim. E basicamente esse tipo de teoria ganha força, e a gente sabe que Bolsonaro, Damares, Sérgio Moro, Ricardo Salles também, galera do PL, o governo. O que não falta é gente da grande política, figuras públicas relevantíssimas, cheias de seguidores, propagando fake news sobre este assunto, sobre genocídio. Os caras não apenas fazem cosplay de nazista, eles se fantasiam de nazista, eles dão a entender de várias formas possíveis que são nazistas, eles fazem os dog whistle, os apitos de cachorro, nazistas de supremacia branca, eles não se cansam disso, e qualquer pessoa que vá pesquisar isso, 5 minutinhos na internet, com algum nível mínimo de saber fazer pesquisa, né, no Google, que seja, qualquer pessoa vai saber disso, que os caras são ultra nazistas, sempre foram descaradamente nazistas, e não é surpresa nenhuma eles terem conseguido fazer genocídio, mesmo sem terem conseguido dar o golpe nazista para fechar o regime, que eles evidentemente queriam ter dado. E essa galera que não conseguiu dar o golpe, que teve que sair do poder para o Lula voltar ao governo agora, mesmo o Lula que está com o ministro da Agricultura que ajudou no PL da grilagem, né, a passar durante o governo Bolsonaro, a ser, enfim, a ser discutido e avançar, né, enfim, toda essa galera aí do bem, esse bando de cidadão do bem, poderoso, eles têm algum nível de envolvimento extremamente óbvio com produção de fake news e fake news nazistas, porque a gente não pode deixar de chamar as coisas pelo nome. Os caras estão divulgando ódio étnico-racial específico contra indígenas e para pegar terras deles, para continuar o movimento capitalista de roubar terras de povos para expropriar e extrair recursos naturais da forma mais poluente possível, se for a mais lucrativa, né? E esse é o grande processo do capitalismo que está continuando e com ainda mais autoritarismo no governo Bolsonaro, né? Um governo que queria fazer uma ditadura, né? Um governo de um cara e de vários generais, etc., que adoravam e adoram idolatrar a ditadura que começou em 64, com aquele golpe absurdo, né?
essa ditadura sanguinária para povos indígenas, será que algum dia a gente vai saber quantos indígenas foram assassinados, com tanto de documento que os militares queimaram, à luz do dia, inclusive? Ou vai saber o que eles não produziram, vai saber o que a gente não sabe de povos isolados durante a construção de ferrovias, por exemplo, né? Durante a liberação para garimpo, para mineração no geral, em grande escala, né? Então, assim, esses caras que reivindicam a ditadura, que já fez todo tipo de massacre contra indígena, que teve campo de concentração indígena, né? Onde indígenas eram, inclusive, usados como guardas, né? Aplicando também tortura, desfilando com outros indígenas pendurados no pau de arara. Esse verme nazista, miliciano, que também é corrupto e também é ecocida, que tem todo tipo de problema, o Bolsonaro e os aliados dele, e o Moro, que finge que não é aliado, mas a gente sabe que, né, é muito parecido em várias coisas. E não à toa teve no mesmo governo cometendo genocídio também, né, enquanto ministro da Justiça, e a FUNAI ficou com ele, né, com o papai Moro, segundo a Damares, e não com a mamãe Damares. A gente sabe que essa galera tem um envolvimento evidente com a indústria, a fábrica, a produção em escala de fake news, produção e divulgação. E são milícias digitais nazifascistas. Tem perfis fake aos montes. Eles têm até trolls, pessoas que eles pagam, né, ainda mais nessa época de desemprego, eles pagam pessoas para difundirem desinformação na internet e argumentos fezes, né, para ajudar no avanço do nazismo, ou de qualquer tipo de autoritarismo reacionário que seja, né. Então acho que assim, a gente ficar chocado que isso está acontecendo, que aconteceu o genocídio, a gente fingir surpresa agora, não faz o menor sentido. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, todo mundo minimamente informado, né? E se a pessoa era informada e não denunciava, isso é o quê? É falta de caráter completa? É apoiar genocídio? Né? Ou será que essa galera agora acha que genocídio só é ruim quando são, sei lá, milhões de pessoas mortas, né? Não importa que 570 crianças, sei lá quantas, tipo, quantos Yanomamis morreram numa população de 30 mil Yanomamis que a gente tem hoje no Brasil. Não importa a porcentagem disso ser alta, né? Aparentemente, a galera que diz que o comunismo matou não sei quantos trilhões de pessoas não está muito preocupado com estatística pequena, porque esse é só um povinho, né? As minorias que se curvem às maiorias, como diria o verme nazista do nosso ex-presidente Bolsonaro, né? Então, eu acho que na cabeça dessa galera que sofre lavagem cerebral do WhatsApp constante, né? Muita tecnologia feita nessa lavagem cerebral, não é nada amador, né? Pode até ser em algum nível, porque tem de tantos lados esse negócio acontecendo, né? Mas assim, é engraçado, né? A gente ter que fingir que, evidentemente, os Bolsonaro, o clã familiciano Bolsonaro, e esse monte de aliado completamente sujo deles, que agora fingem, ai não, a gente fez não sei o que lá para os Yanomami, a gente nem falava que Yanomami era para ser assassinado, tipo, à luz do dia. Essas são as desculpas dos caras, né? Porque eles não têm argumentos técnicos frente a um monte de absurdo que está sendo descoberto com relação aos Yanomamis, daqueles que a gente vai descobrir, né? Que vai saber também o que a gente não vai descobrir, infelizmente. E com relação a outros povos indígenas também, né? Não só os Yanomamis, não só povos indígenas do Brasil, né? O capitalismo é uma atrocidade, mas a gente tem que deixar bem claro que quando as direitas vêm falar, ah, mas o Lula também fez isso contra indígenas, o Lula porque é Belo Monte, porque não sei o quê. Claro, isso é completamente absurdo, tem que ser repudiado, tem que ser criticado, e o Lula tem que ser criticado no atual governo, sim, por tudo que ele fizer que for contra o interesse dos povos indígenas. Porém, é muito diferente você ter o governo Lula, que pelo menos está encenando alguma coisa, com relação ao governo Bolsonaro, que foi evidentemente genocida, apesar de ainda hoje as instituições brasileiras, tipo na CPI da Covid, não ter
visto o genocídio óbvio contra esses povos indígenas, né? Damares, por exemplo, enquanto ministra, acumulando dinheiro do ministério dela, que eu me lembro, enquanto indígenas morriam de fome, né? Morriam de falta de recursos básicos, não tinham sabão para lavar a mão no meio da pandemia que dependia de medidas de segurança do tipo, né? Então, assim, é só descolando completamente a pessoa da realidade que essa pessoa vai, de fato, acreditar que o governo Bolsonaro mandou bem e ajudou indígenas. Mas, na verdade, o governo Bolsonaro mandou bem em assassinar indígenas, como sempre foi extremamente óbvio que ele faria. Se alguém tem alguma dúvida, eu sinceramente não sei porquê, né? Eu acho que a galera fica pensando que porque o Bolsonaro fica tirando foto com a bandeira de Israel enquanto comemora a extrema-direita israelense que adora massacrar palestinos e árabes no geral, né? Eu acho que essa galera fica aí pensando que talvez, quem sabe, Bolsonaro não seja nazista. Se ele até tira foto com gente da bandeira de Israel, até vai no clube na hebraica, se eu não me engano, falar que quilombola pesa arroba e não serve nem mais para procriar, né? Claro que com uma boa parte da comunidade judaica completamente contrária e denunciando esse absurdo, inclusive do lado de fora do clube naquele dia, né? Porém, aquilo, né? A gente sabe que sempre foi extremamente óbvio que esse cara era contra indígenas. E agora está voltando a circular na internet aquilo que ele falou em 1998, em pleno Congresso, sobre a cavalaria dos Estados Unidos ter sido mais competente porque já matou os indígenas no passado e já acabou com aquele problema no passado, né? Isso vindo do mesmo cara que fala que quem gosta de osso é cachorro, para quem lamenta as vítimas que não foram vingadas da última ditadura, né? Da ditadura empresarial militar de 64 a 85 ou 88. Enfim, a gente não pode esperar muita coisa dessa galera, né? Só que não apenas a gente não pode esperar a empatia dessa galera, como a gente tem que esperar que eles estão provavelmente comandando milícias digitais nazifascistas. Eu acho que nunca é demais eu ficar repetindo isso, talvez tenha ficado um pouco maçante esse programa. Porque é assim, né? No fim, a gente tem que ficar desmentindo notícias que vieram do esgoto do WhatsApp, que o bolsonazista, ou bolsominion, no caso, tirou do fakenews.nazi.net, né? E confiar na fonte brilhante dele. E é isso, né? E aí o Brasil segue sendo essa barbárie que continua o processo de colonização, massacrando povos indígenas, quilombolas, negros, e tantos outros grupos de pessoas, né? Mas com um enfoque especial, né, em roubar terras indígenas, roubar recursos naturais e destruir o meio ambiente como consequência, né? Inclusive, boa parte da direita só começa a se preocupar agora com a questão indígena porque as próprias condições de existência da, da vida humana estão completamente acabadas, né? Enfim, estão ficando cada vez mais difíceis para as futuras gerações, né? Não que eles liguem muito para o futuro, né? Olha o que eles fizeram até o presente, então assim, não sei se os poderosos realmente ligam. Acho que para eles só pega um pouco mal, assim, você fala, pô, gente, parem de ter uma máquina evidente de espalhar mentira. Ai, Carla Zambelli, por favor, cara, você pode parar de compartilhar esse post evidentemente nazista de uma página evidentemente suspeita que está falando uma narrativa evidentemente toda errada. É, será que Bolsonaro, por favor, você foi presidente, será que você poderia tomar o cuidado e ser uma pessoa responsável de não propagar a sua fake news 5 trilhões e 200 mil do ano sobre indígenas e notícias que vêm contra indígena bem na hora que eles estão sofrendo genocídio que a gente está descobrindo que aconteceu no seu governo. Putz, Bolsonaro, será que você poderia ter este bom senso com a gente? Será que você poderia ser uma pessoa muito compreensiva como nós somos com você e parar de ser evidentemente genocida, sabe? Eu acho que a gente tem que, sabe, se a gente pedir com jeitinho, essa galera vai parar de ser genocida, né?
vai que a gente denuncia eles secretamente, assim, fala para eles, chega aqui no canto, vamos conversar, por que você odeia tanto indígenas? Poxa, deixa eu te dar um tapinha nas costas, não é assim, você é uma pessoa recalcada, vai passar. Você acha que isso vai acabar com o genocídio indígena? Não, não vai acabar. O governo Lula também não vai acabar com o genocídio indígena. O capitalismo nunca vai acabar com o genocídio indígena enquanto, quer dizer, caso ele não acabe com todos os indígenas e todos os humanos, né? E sabe-se lá com quantas outras formas de vida no único planeta que a gente sabe que tem vida no universo. Então, assim, é isso. A gente vive aí com os Yanomamis, mais uma amostra dessa máquina de fake news que contagia pessoas, contamina pessoas, né? Uma pandemia de desinformação completamente tosca, né? E nazista, e que literalmente fortalece o nazismo, e que a essa altura a gente não precisa nem ficar especulando se o nazismo cresceu no Brasil no governo Bolsonaro ou não, porque não faltam estatísticas e evidências de vários tipos para a gente afirmar isso, que já era bastante óbvio que aconteceria, inclusive pelo ódio étnico-racial tão comum ao nazifascismo, que o Bolsonaro sempre demonstrou ter, assim como todos os apoiadores dele, assim como o Moro quando foi ministro dele, assim como Damares, assim como Ricardo Salles, assim como o governador de Roraima agora, o Carlos Fávaro, né, do PSD, se eu não... desculpa, ele é o ministro da Agricultura, eu fui a informação errada, enfim. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa muito tomar cuidado e não naturalizar esse genocídio que nunca acabou no Brasil, né? A gente não pode simplesmente fingir que os nazistas descarados que sempre pregaram o extermínio dessas populações, inclusive para roubar terras, né? Como quando não sei quem no Ministério do Turismo em 2019, acho, quis inclusive vender não sei qual terra indígena que precisava ser demarcada na Bahia para construir um hotel de luxo, um capital de portugueses, sei lá o que, né? A gente precisa ter consciência da gravidade das situações que o capitalismo impõe para a gente, né? Não vai ser reformando o capitalismo, não vai ser votando a cada 4 em 4 anos no algoz menos pior, que a gente vai conseguir resolver um problema que é estrutural do capitalismo. O genocídio indígena, genocídio quilombola, de negros, de outros povos, né? Não só no Brasil, mas enfim, no nosso caso hoje em dia esses genocídios estão muito fortes. Eles vão continuar impunes, eles vão continuar acontecendo enquanto a gente não desafia o capitalismo, porque você acha que os Bolsonaro vão algum dia se tocar? Você acha que os seguidores deles que marcham lado a lado com o nazista em ato golpista, você acha que eles vão parar e falar, putz, nossa, realmente, eu acho que eu estou apoiando o genocídio e que coisa feia, vou denunciar, a gente vai todo mundo mudar agora, vamos parar de cometer genocídio. Isso é óbvio que não vai acontecer. Tem milícias roubando terras, assassinando, levando doença. As doenças, só ano passado, 40% dos Yanomamis pegaram malária. Isso, inclusive, levou a muitas mortes, né? E isso atrapalhou a produção de alimento, agravou a fome, agravou toda a situação humanitária completamente absurda que está escandalizando o mundo todo. Que não devia estar escandalizando, porque todo mundo já sabia o que estava acontecendo se tivesse pesquisado 5 minutinhos sobre esse assunto na internet, sem precisar ser nenhum grande especialista, né? Então a gente fica aqui fingindo surpresa com mais essa tragédia e constatando mais uma vez que Bolsonaro e seu grupo de poder e quem o apoiou, os militares de alta patente, né, as cúpulas das Forças Armadas submissas aos Estados Unidos, os Estados Unidos e o imperialismo como um todo, né, eles se beneficiam muito bem, muito diretamente
de mais esse massacre colonial que nunca parou e nunca vai parar enquanto a gente não fizer a revolução para destruir o capitalismo, né? E é isso. A gente fica aí fingindo que os 109 mil que Bolsonaro gastou em um restaurante de marmita lá em Roraima, enquanto ele podia estar visitando indígenas, esse 109 foi para quê? Marmita para miliciano, para gente do PCC, se alimentarem direitinho, para assassinarem pessoas racializadas, inclusive crianças, para eles cometerem todo tipo de abuso. É isso? Bolsonaro estava gastando esses 109 mil para quê? Desviando para comprar armas para milícias? Como ele estava lavando esse dinheiro, que é evidentemente óbvio que ele estava lavando esse dinheiro, ou fazendo algum tipo de coisa assim, né? Como que isso aconteceu? Né? Como que a gente chegou até aqui, gente? Quem diria que Bolsonaro viraria um genocida, mesmo se não conseguisse cometer uma ditadura? Gente, imagina, olha só. Enfim, é isso, gente. Melhor eu não falar o que eu penso que deve acontecer, né, com relação aos culpados por essa tragédia, né, que incentivaram de várias formas, às vezes só fingindo palavras ou não. Mas é isso. Quem puder se inscreva, compartilhe, dê like, ative o sininho do canal, faça todas essas coisas para ajudar o Mesa de Debates. Tem aí o nosso Pix, desculpa, 385 007 02800, é um CPF. Nosso Pix para quem quiser contribuir para o nosso canal Mesa de Debates. Essa situação é extremamente angustiante, né, revoltante, é até difícil a gente tentar comentar esse tema, né, fazendo piadas, mas a gente tenta porque muitas vezes tem gente que só vai, inclusive, acordar para a realidade com alguma ironia ou outra, né, porque com a contradição batendo na cara, tem gente que não acordou até agora. Então, quem sabe vai de outro jeito. É isso, gente. Valeu, obrigado e até a próxima aí.